Eles chegaram acorrentados, jovens exilados, separados de tudo o que conheciam. Entre eles estava Daniel. Mas o que a Babilônia não sabia é que dentro dele morava um reino que não podia ser destruído. Mesmo longe de casa, ele não esqueceu de quem era. E isso mudaria o império. A Babilônia não apenas os levou. Ela tentou reescrevê-los. Seus nomes hebraicos, cheios de significado, fé e identidade, foram apagados. Daniel se tornou Beltesazar. Hananias virou Sadraque. Misael foi chamado de Mesaque. Azarias, agora, era Abed-nego. Mas trocar os nomes não muda o chamado. Eles foram colocados na elite do império. Jovens brilhantes, treinados nas artes e na linguagem da Babilônia. Mas o rei ainda não sabia que havia um Deus no meio deles. Uma noite, Nabucodonosor teve um sonho tão forte que o fez acordar aterrorizado. Mas o detalhe, ele esqueceu o que sonhou. Mesmo assim, ordenou: me digam o sonho e sua interpretação, senão morrerão. Os magos, os sábios, ninguém podia, mas Daniel pediu tempo e fez o que sempre fazia: dobrou os joelhos, e naquela noite o céu respondeu. Deus revelou a Daniel não só o sonho, mas o significado dele: um reino, uma estátua, eras futuras. Daniel foi até o rei e disse: não há homem algum que possa revelar isso, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Eles tinham nomes babilônicos, mas o coração deles ainda respondia ao Deus de Israel: Sadraque, Mesaque, Abed-nego. 3 homens de fé, cercados por idolatria, pressionados a se dobrar diante de uma estátua de ouro. O decreto era claro: quem não se prostrar será lançado na fornalha ardente. E quando o som da música ecoou, todos caíram, menos eles, porque quem tem convicção não dança conforme o som da cultura. Eles foram denunciados. O rei furioso deu a última chance: se não se curvarem, serão jogados no fogo. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? A resposta deles: nosso Deus pode nos livrar. Mas, mesmo que ele não livre, ainda assim não nos curvaremos. Foram amarrados e jogados no fogo. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas então, o rei viu algo impossível. Não foram 3 que lançamos no fogo? Eu vejo 4, soltos caminhando, e o 4º homem, com a aparência de um filho dos deuses. Eles saíram da fornalha sem sequer cheiro de fumaça, porque quando você anda com Deus, o fogo não queima, ele refina. Daniel cresceu, e quando cresce demais você incomoda. Sua sabedoria era inquestionável, seu espírito excelente. O novo rei Dário confiava nele como a ninguém. E isso despertou a inveja. Os outros governadores procuraram falhas, vasculharam sua vida, mas não encontraram nada, nenhum escândalo, nenhum erro, nenhum deslize. Então, criaram uma armadilha. Fizeram o rei assinar um decreto: durante 30 dias, ninguém poderá orar a nenhum deus ou homem, senão ao rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O plano era perfeito, porque eles sabiam: Daniel jamais deixaria de orar. E assim que o decreto foi assinado, Daniel foi para casa, subiu até o quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou 3 vezes ao dia, como sempre fez. Ele não orava para desafiar. Ele orava porque era o que sustentava sua vida. Mesmo sabendo do decreto, ele escolheu obedecer a Deus, e por isso foi entregue aos leões. O decreto não podia ser revogado, e mesmo o rei aflito teve que cumprir a própria palavra. Daniel foi levado até a cova, e o rei, com os olhos marejados, disse: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Então a pedra foi colocada,
e o silêncio tomou conta da noite. Lá dentro havia leões famintos, garras afiadas, olhos que brilham no escuro, e um homem ajoelhado. Ele não gritava, não pedia socorro, porque ele sabia que o céu não se cala diante da fidelidade. Enquanto o rei perdia o sono, Daniel descansava rodeado por feras. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e gritou com a voz embargada: Daniel, o teu Deus te livrou? E do meio da pedra, uma voz respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas nenhuma unha tocou Daniel, porque ele confiou. E quem confia em Deus pode até cair na cova, mas sairá sem nenhum arranhão. Se essa história tocou o teu coração, então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe essa palavra de fé com quem precisa ouvir. Porque assim como Daniel, ainda há homens e mulheres que não se dobram ou que preferem ser lançados na cova do que trair o Deus que os sustenta. Daniel não foi salvo porque gritou. Ele foi salvo porque confiou. Ele não buscava fama, não queria trono, mas sua fidelidade o colocou diante dos reis. E sua história ecoa até hoje. Ele começou como exilado, mas terminou como exemplo. Porque quando Deus escreve a tua história, nenhuma cova é capaz de apagar teu destino. Palavra viva. Daniel, o homem que escolheu orar, mesmo cercado por leões.